Olá, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Este acho que vai ser maravilhoso para famílias e até porque se é para famílias e para não famílias também, eu acho. Mas temos aqui a Ultra Suave da Garnier com esta gama que eu adoro, que é óleo de abacate e manteiga de karité, super nutritiva. Ótimo para quem tem frizz nos cabelos, dá para todo o tipo de caracóis e ondas, isso. E tem aqui, por exemplo, o creme de pentear que eu acho que é incrível para quem tem crianças em casa, porque ajuda a pentear. Para cabelo muito seco ou frisado é incrível. E depois tem este o Elixir Caracóis Nutridos, que quem não experimentou tem que experimentar porque é maravilhoso. Controla o frizz, protege do calor para quem faz ondas com ele. Foi o que eu usei hoje, por isso. E às vezes estou aqui no podcast e assim sem nada para fazer e vou pondo. Adoro. Não fica oleoso, não fica nada. Por isso vou avançar com este episódio que já falei muito sobre cabelos. Mas isto tudo fica aqui assim sossegadinho até ao fim do episódio, mas é para ti, Carlota, está bem? Vamos já começar este episódio. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Esta é difícil. Eu sinto que tenho, durante algumas fases, vou tendo assim pessoas que me inspiram muito e eu vou vendo, mas eu sinto que não sou muito fiel assim a uma pessoa só. Gosto de ver várias e gosto de me inspirar assim em várias pessoas. Sim, mas é assim que temas Uh, maternidade. sim, sim, sim. Um bocado dia a dia, Uhum. assim, de um bocadinho o que eu ando a fazer agora também, que ando a gostar um bocado desse, de ver de fora, um bocadinho o que se passa todos os dias na nossa vida Uhum. e tornar esses momentos especiais, não é? Às vezes estamos tão na onda do fazer, 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 como estávamos a falar há bocadinho, que às vezes fica difícil só. Aproveitar. Sim, sim, Vamos falar muito sobre isso, não é? sim. Um cheiro da tua infância, Mar, Mar. praia. Vivias perto do mar, todos Sim. surfistas. Sim, o meu pai sempre fez surf desde há anos, foi assim das primeiras pessoas a fazer pranchas em Portugal e, e pronto, e sempre fez surf quando eu e o meu irmão éramos pequeninos e a minha mãe é sempre, eu adoro praia no inverno especialmente, gosto no verão mas há muito mais confusão Uhum. e nós íamos sempre para a praia pequeninos Sim. brincar, então também começámos a E o fazer teu irmão surf muito continua a cedo. fazer pranchas, Sim, sim, por sim, isso está mesmo entranhado na família, não é? sim, sim. O que é acho que já está respondido, mas o que é que fazes ou para onde é que vais quando precisas de tomar uma decisão, respirar fundo, Uhum. sei lá, deixar coisas para trás? Sim, muito à praia, mas Uhum. à minha casa vazia, sem ninguém, em silêncio. Certo, tão bom. Sim, Silêncio. eu adoro casa, sou muito caseira e a Uhum. minha casa está sempre com crianças e bebés e choros e coisas a acontecer. Então é mesmo bom quando a casa está em silêncio e E eu tenho a casa precisas só para também. mim. Sim, Então é mesmo bom ter esse espaço também assim fechado, quase um casulo, em silêncio, sim, que dou muito valor quando tem barulho e quando tem silêncio. exato. Então, Já vamos falar também como é que nos conhecemos, que foi sim, exatamente na casa do Pico, que sim, é casa, não é? Muito sim, giro. sim. Um dia para onde não querias voltar? Acho que o dia em que eu e o Diogo, meu marido, nos separamos, que Sim, entretanto voltámos, exato. mas Foi duro. foi super. Já falamos à frente. Sim. Palavra preferida? Pensei muito nesta, Sim. que há uma óbvia para mim, mas depois escolhi presença. Uma presença intencional e verdadeira. Estarmos mesmo. Hoje em dia é fácil estarmos presentes fisicamente, não é? Mas Mas depois está tudo ao telefone e sim, tudo, sim, não se olha nos olhos. sim. E é um Uhum, exercício mesmo grande para mim também, estar nesta presença, não é? De estar uhum. mesmo com atenção e com contemplação e presentes mesmo Tão no bom, adorei a momento. tua palavra. Vou dizer que nunca ninguém disse presença. Não? Não. Eu também gosto, também acho que é a mesma coisa, que é a atenção. Sim. Porque se tu tiveres atenção ao momento, ao Uhum, outro, não uhum. é? Sim, sim, É, sim. estás ali presente. Uhum, E é essa a ideia. sim. Na caravana, levo hoje a bordo uma mulher, para mim é uma menina, uma miúda, que nasceu numa noite de lua crescente. É verdade. No final da primavera de 95, talvez por isso traga em si essa energia de renovação e transformação. Apaixonada pelo poder das mãos, acredita que nelas reside a capacidade de criar beleza, significado e conexão.
Foi assim que aprendeu a viver com mais presença, lá está, a desacelerar e a encontrar encanto nas pequenas coisas do dia a dia. Nos últimos anos dedicou-se, isto já foi depois de nos conhecermos. Sim. Quer dizer, já Sim. antes, já antes era um bocadinho isto. Sim, sim. Agora talvez mais na parte da maternidade, não sei o quê, Uhum. mas já antes era a Casa do Pico, era um bocadinho isso, não Sim, era? sim. Eu No- sinto que agora trago um bocadinho, para mim só. No fundo, a Casa do Pico eu era um bocado o back-office, não é? Exato. E agora dou mais a cara. Exato, sim, Sou sim, mais sim. eu, acho que é um bocadinho por aí. Mas É ou isso. seja, o conceito é igual, não é? Sim, É a parte de fazer com as mãos, do criar com as mãos, da presença, sim, do nosso ritmo natural. é isso eh. mesmo. Fizeram uma coisa mesmo bonita, vocês. Dedicou-se a explorar a criatividade como caminho de expressão e descoberta, percebendo que todas nós e todos somos naturalmente criativos. Mas a sua jornada vai para além da arte. É mãe de 3 filhos, 2 nos braços e uma filha no coração. Também podemos falar nisso, eu sei. Podemos. Essa vivência levou-a a tornar-se doula, acompanhando mulheres e famílias na gravidez e no pós-parto, num período tão sensível quanto transformador. Na caravana de hoje levo comigo alguém que cria, sente e vive com alma, que eu adoro, que já não estava há imenso tempo, portanto estava cheio de saudades. Bem-vinda a bordo, Carlota Appleton. Obrigada, Tu não és da obrigada. família do Reiby? Sou, Também. sou. Os Appletons São são primos todos direitos do primos. meu pai. Que Ou giro. seja, é a nossa geração, mas Tudo atletas, tudo sim, desportistas. sim. Tão giro. Que engraçado. Sim. Hum. Obrigada por teres vindo. Vamos só contar aqui. Eu fiz, quando tinha a Tribo, a revista, Uhum. que era uma revista mais para famílias, fui-os fotografar Logo no início. logo no início. Eu não sei se já tinham aberto ou se iam ainda ia Acho que abrir, íamos mas foi abrir, assim, acho que ainda não sim, tinham aberto. sim. E Foi era um mesmo no início. conceito super novo no nosso país, não existia, acho eu, que eu me lembro. Assim, Assim uma que coisa com a pen vossa linguagem sim, não sim, existia. Então, explica-se mais ou menos como é que nasceu a Casa do Pico, sim, que agora já não é a Casa do Pico. sim. Agora voltou um bocado, podemos Voltou? falar Ai, também. que Não giro! não como era, mas Sim, um bocadinho renovada. Eu também estou diferente, não é? Então, exato. Vai ah, acompanhando. sim, sim. A Casa do Pico, o meu pai, tem uma empresa de reabilitação que é Passar Ideias e os meus pais adoram obras e pronto, reabilitações assim de casas antigas e andavam à procura em Carcavelos, onde nós sempre vivemos, de uma casa antiga para recuperar. E então encontraram aquela que estava quase em ruínas Uhum. e decidiram comprar e E pronto, renovar. e renovar a casa. E, e a casa tinha um anexo. E eu estava a acabar a faculdade, mas eu também não sabia bem o que é que queria. Fui para a faculdade porque sim, não, ou seja, não havia assim nada que Sim. me puxasse. E às tantas começámos a falar. O meu pai dizia, isto era giro ter uma loja. O meu pai sempre foi super empreendedor e sempre teve assim mil ideias. Carlota, isto era giro, sempre puxou muito para por este nosso lado. Uhum. Empreendedor. Sim, e eu disse sim, na altura estava a acabar a faculdade, não estava nem aí, não fazia ideia o que é que eu queria fazer. E pensei, ok, se calhar é uma coisa gira, não sei, não faço ideia o que é que eu quero fazer, na verdade. E isso foi uma coisa mesmo, mesmo bonita, porque no fundo nós decidimos que era um projeto da família, que eu é que ia abraçar mais, porque eu é que estava mais disponível, e sempre ficou muito assente que era uma coisa em crescimento, que era uma coisa que nós íamos criando, ou seja, não houve aquela coisa de, ok, queremos uma loja, então é isto que eu quero, aquilo, não sei o quê. Uhum. E eu acho que foi tão especial também por isso, porque houve muitas pessoas que acompanharam esse crescimento, não foi só. E de repente muitas ah, pessoas que se quiseram associar, que foi muito sim, giro. sim, foi Gostaram lindo. mesmo do conceito Sim, e foram entrando, não é? sim. E de repente, o que é que a Casa do Pico era? Olha, foi incrível para mim porque no fundo eram as pessoas que eu seguia e que eu gostava e que eu Uhum. admirava e que me As inspiravam, marcas? das marcas, Sim. sim, que eu comecei a mandar uma mensagem, olha, a apresentar-nos, somos a Casa do Pico, um bocadinho ainda sem saber o que é que nós Uhum. éramos. Tinham os moleques, que foi Sim, foi assim das que eu cheguei, primeiras. porque Sim. os moleques são os sapatos que eram ao princípio eram para criança, agora também é Uhum, adulto, que uhum, são daqueles barefoot. uhum, E a minha amiga disse: a tribo devia ir conhecer esta família. uhum. Vão abrir, os moleques vão para lá, Foi muito portanto devias querida, ir lá. lembro-me. Uhum, E foi assim que nos conhecemos. Pronto, e foi. era assim essas marcas assim mais. Como é que eu ia dizer No isto? fundo eram feitas à mão e eram slow, não é? Slow, Ou sim. seja, Não é fast, sim, não eram tudo é? marcas Uhum, produzidas devagar, por a maior parte por uma pessoa, não é? sim. Ou pronto, por uma equipa pequenina, e foi muito por aí. Nacional Foi também sim, muito, sim, não era? sim. E depois mais à frente apareceram os workshops.
Exato. Sim, que não foi logo ao início, Uhum. mas foi um bocadinho nessa onda de, ok, vamos criar com as mãos e defendemos tanto isso e queremos tanto que as pessoas deem valor, que faz todo o sentido as pessoas também virem experimentar, não é? Nestas vidas tão Uhum. corridas de hoje em dia, foi super importante para nós também. Ok, então pegámos um bocadinho nas marcas que nós tínhamos, não é? Uhum. E que pegámos nessas marcas e começámos a Certo. convidar para, olha, venham, querem vir fazer um workship. Uhum. Que giro. Então foi E muito agora giro. porque é que está outra vez aberta? Porque vais lá fazer alguns workshops. Sim, porque agora no fundo, como loja, nós era sempre eu e a Exato. minha mãe que lá estávamos e eu hoje em dia com filhos pequenos é muito difícil para mim ter um horário de loja, que está aberto o dia todo e Claro. até ao fim da tarde. E apesar de eu adorar, essa parte, esse conceito, sinto que essa parte agora também já não nos faz tanto sentido, Uhum. mas a parte dos workshops faz-me todo o sentido, porque comecei eu também a dar os meus, com um conceito um bocadinho diferente. E tens ali o ah, espaço ideal. Sim, sim. Então agora o que nós fazemos é alugar o espaço para quem queira, porque também era uma coisa que as pessoas Ah, diziam ok. muito quando as pessoas entram, e realmente eu sou suspeita, não é? Mas é um sítio em que as pessoas se sentem Aham. bem e que a pessoa entra ali no meio um bocado da confusão Sim, e está ali num sítio que é, quase não se ouve e cheio barulho, de que luz e está. não sei o quê. Sim, Aham. sim. E Então está lindo, ainda foi. para mais o teu pai Sim, é ótimo profissional, portanto ficou mesmo bonito. sim, sim, Pronto, tu saíste, a Casa do Pico acabou a determinada sim, altura, não é? sim, Tu casaste, sim. Tive filhos. tiveste filhos. Como é que foi esta transição da Carlota da Casa do Pico para a Carlota agora? Sim. Olha, a Casa do Pico fechou em 2020, que foi quando Uhum. o meu primeiro filho nasceu, que foi na altura de Covid. Então, nada podia estar aberto e nós éramos muita presença, e para mim era Exato. muito, muito difícil pensar como é que eu podia fazer o que nós fazíamos online. Online, porque aquilo vivia mesmo era de estar Sim, ali, não e, é? e era a presença Exato, física que na claro. altura eu não conseguia ir para o online Mas também mentalmente. ias ser mãe, E tinha ou acabado de ser mãe, tinhas então acabado, acho portanto que também sim, foi tudo ao mesmo tempo. acabou por ser a resposta fácil Sim, de sim. não avançar mais. Sim, e foi tudo ao mesmo tempo e eu acho que foi super orgânico e para Sim, mim foi super, ou seja, foi super em paz. Fiquei com pena porque era e ainda é um projeto que está no meu coração, mas sim. também foi natural, não Uhum, foi. sim. Bateu tudo com os Exato, bateu tudo timings. certo. Era Sim, assim, era para ser. sim. Sim, porque eu também sinto que na altura em que fui mãe, a minha vida deu uma volta enorme, porque eu Então, deixei. Porque eu sinto muito que deixei de me identificar com muito, ou seja, a minha essência acho que ficou mais marcada. Esta coisa do fazer com as mãos, do viver devagar, de dizer que não quando não me faz sentido estar num sítio ou com alguém. ganhaste aquele empowerment que toda Sim, a gente sim, fala, o sim, empoderamento mesmo, sem que, dúvida. que chega com a idade e quando nós conhecermos, não é? Sim, sem dúvida. E foi assim um bocado de choque, mas ao mesmo tempo foi super libertador, porque foi ok, eu sou isto. Sim, Não. tão bom. Sim, foi muito bom. E depois como é que chegaste até aqui? Olha, isto foi, eu fiquei os 2 anos os primeiros 2 anos e meio do chá do meu filho mais velho, fiquei em casa com ele, Sim. e Também foi estava ali super nos Covids importante. e não sei o quê? Sim, Sim. ou seja, ele nasceu em janeiro de 2020, portanto, foi logo, Uhum. depois do Covid foi em março, acho eu. Hum, e eu sinto que nessa altura foi eu sentia mesmo que eu não conseguia fazer mais nada, que eu não tinha tempo para mais nada senão o Sim, meu sim. filho. E é muito engraçado agora tendo a Mar, ah, completamente diferente, um pós-parto completamente diferente. De eu consigo fazer tudo, eu quero, eu tenho vontade de estar no mundo, Sim. e É, é muito giro. Então, mas nessa altura eu estava mesmo para o meu filho, eu não sim. conseguia. Também o mundo estava todo fechado. Sim, sim. Portanto, todos nós Fechámos-nos também. fechámos todos um bocadinho, não é? Sim, sim, Não dava sequer para fazer, sim, não é? sim. Mas depois, profissionalmente, também foste descobrindo. Sim, porque nessa altura não tinha mesmo. Ou seja, eu e o Diogo fizemos no fundo um acordo em que o Diogo ficava mais provedor Uhum. e eu mais cuidadora. E para mim foi ótimo porque consegui mesmo estar nesse meu papel de mãe a descobrir não só a Carlota mãe, mas também quem é que era a Carlota, na verdade, sem mais nada à volta, não é? Sem pressão de ter que fazer, ou ter que trazer, ou ter que alguma Uhum. coisa. E então foi muito por aí. E foi muito orgânico porque não havia pressão de tempo. E então fui fazendo o que me apetecia. Que na altura, na verdade, não foi muito. Mergulhei Tá mais bom. na parte da cozinha. Sim. Na altura na altura em que eu estava grávida, ficámos vegan. Então também foi assim uma descoberta da cozinha.
da quantidade de alimentos que havia e como é que eu podia cozinhar, e foi Sim. muito giro. E o Diogo também cozinha super bem, portanto foi assim em família uma construção. Entretanto já deixámos de ser, mas foi assim um período, ou seja, nós hoje em dia mantemos a maior parte da nossa alimentação, acrescentámos uma coisa ou outra, mas Uhum. continua a ser à base de plantas. E essa fase foi mesmo gira porque pude mergulhar. Na altura, se calhar, eu fazia uns ovos e um arroz, e, e depois, pronto, foi uma coisa que me interessou muito. Sim. E da comida, como é que, para outras coisas, como é que se passou? Sim, olha, eu sempre adorei fazer coisas com as mãos. Uhum. Eu sinto que, na verdade, a minha família sempre vi as minhas avós com tricôs e crochês e lãs e mantas e casacos. Uhum. E a tua Ah, mãe já fazia imensas a coisas minha mãe, também. sim, a minha Sim. mãe inventa imensas coisas, mas é Uhum. super criativa porque, ou seja, a minha mãe vê uma coisa e nunca consegue seguir. Eu também sou um bocadinho assim, mas a minha Sim. mãe inventa imenso. Sei lá, vai costurar e eu explico como é que é, e às tantas a mãe, a meio, a minha mãe já me diz: Carlota, não fiz assim, mas fiz não sei como e também deu. E então Sim. sempre nasci. O meu pai sempre fez pranchas, o meu irmão faz pranchas, ou seja, sempre houve muito esta coisa de criar com as mãos. E eu não sabia bem como é que me havia de posicionar nesse sítio, porque eu sinto que acima de tudo eu não dou técnica, ou seja, claro que eu quando dou um workshop eu sei ensinar e sei fazer o que o que estou a propor, não é? Uhum. Mas o que eu quero mesmo é convidar as pessoas a conectarem-se consigo e, por exemplo, no Natal também fiz umas oficinas em que era para ir um adulto com uma criança, ou seja, haver conexão de nós próprios connosco através da criação com as mãos, no fundo uma ferramenta, e eu Certo, às tantas não é tanto sobre a peça que se está a exatamente, fazer, mas é exatamente. mais É a o estar, pessoa, é o sim, estar. e Sim, podermos mesmo que não fique conhecer. bem e que Sim, sim, mesmo que não sim. fique. Eu digo muitas vezes, e é uma coisa muito gira, que as pessoas acabam por. Que é difícil a pessoa chegar a esse sítio, que é não esperar nada do resultado, é aproveitar o processo. Uhum. É ok, estamos aqui agora e eu agora estou a criar, e é através do processo que nós aprendemos que vem, ou seja, o resultado há um caminho até chegar lá, não é? Uhum. Então, em vez de querermos chegar a correr, podemos querer simplesmente aproveitar e podemos estar ali a aproveitar aquele momento que no final nos vai dar um resultado, sim, Uhum. mas que não é esse o foco. Sim. És mais nova que eu e por isso também deves falar para muitas pessoas, mas se calhar para pessoas mais da tua idade. Uhum. E sentes tipo que estamos numa altura em que as pessoas estão a perceber que com esta pressa, tipo, isto não está a resultar, Eu acho que que sim, querem viver mais devagar e querem. eu acho que sim. Eu acho que o mais difícil é encontrar uns, ou seja, eu acho que há muita vontade, mas é difícil encontrar um espaço ou um lugar onde isso possa Uhum. verdadeiramente acontecer, porque mesmo eu falo por mim, eu estou com a Mar, a minha filha, a minha última filha tem 1 ano e eu estou com ela em casa. E é muito difícil para mim conseguir trabalhar, cuidar dela, cuidar da casa e haver momentos de pausa, Uhum. não é? Haver Sim. esses. E no fundo, este convite veio muito também com o meu filho mais velho, quando começou a ser mais difícil conectar com ele. O criar com as mãos veio sempre. Então, nós juntos fazemos velas, cozinhamos, costuramos. Então, é sempre uma Uhum. coisa que me puxa para essa conexão. Sim. E no fundo, as Porque oficinas. é que o teu primeiro filho foi mais difícil de se te conectares? Olha, foi aos 2 anos e meio dele, até aos dois Uhum. anos e meio, para mim, eu fui a mãe que queria ser. Sim, Não havia nada, ou seja, a sim, teoria eu conseguia certo. implementá-la. E a partir dos 2 anos e meio foram acontecendo muitas coisas, uma delas a perda da nossa segunda filha, da Aurora, e eu sinto que nesse momento houve muitas coisas que também tiveram impacto nele, Uhum. e o comportamento dele começou a ser muito mais desafiante, e para mim começou a ser muito mais difícil de Certo, lidar que é com. muito mais mental do que Sim, físico, não e é? toca nas nossas emoções, e Claro. há gatilhos, e há muito. O autoconhecimento e o trabalho de desenvolvimento pessoal também vem muito daí, não é? De Uhum. eu querer ser melhor, e perceber que havia muitas coisas que me puxavam para lados que eu não queria ir. Uhum. E então foi difícil nesse aspecto, de encontrar conexão. E de repente a criação com as mãos foi assim uma porta enorme que se abriu e que é uma coisa que eu adoro fazer. E é muito engraçado porque eu sinto que ainda hoje, que o chá tem 5 anos, eu continuo a conectar-me com ele através das mãos, tudo o que seja fazer coisas e Uhum. criar, e o Diogo é através de desporto, coisas Sim, físicas, é muito giro. sim, Naturalmente foi sim, acontecendo, sim, sim. Que muito giro. giro. E passaste por essa. É muito querido, porque tu dizes sempre: tenho 3 filhos, não Sim, é? Ainda que perdeste a segunda. sim, Como é sim. que, como é que foi essa altura? Como é que- Olha,
o chá tinha acabado de fazer 2 anos e havia muitas coisas na nossa vida que estavam a mudar, na verdade. E, e de repente eu fiquei grávida e estava super feliz porque eu queria muito ter mais filhos. E eu lembro perfeitamente quando fomos à primeira ecografia às 8 semanas e de repente não se ouvia nada. E aquilo para mim foi. Hum, A pessoa ouve falar, não é? sim. E pronto, acontece em imensas mulheres que se calhar ficam em dor e em sofrimento sozinhas e E aquele cada vez mais, silêncio, não é? Dizem que é sim, cada vez mais que. sim. E aquele Sim, silêncio para mim na sala foi, não sei, pareciam, se calhar foram 30 segundos e para mim pareceram 10 horas. sim. E Ah, depois tente-se a desprezar um bocadinho, por exemplo, quando é 8 semanas. Ah, é oito uhum, semanas, uhum, estava, não é nada, não uhum, é? uhum, Tente-se a passar um bocadinho. sim. A mim disseram uma coisa quando eu estava grávida da Mar e fez-me tanto sentido. E é uma coisa que eu adoro partilhar, que é já há vida, não é? E essa Uhum, vida merece ser celebrada, independentemente do tempo em que esteja cá, se vem como nós certo. imaginámos, idealizámos, sonhámos, o que seja, já esteve cá. E Uhum, houve realmente vida em mim. E isso para mim basta. Eu não preciso de ter chegado às 40 semanas e ter um bebé totalmente formado para sentir que é a minha filha. uhum, E é um trabalho super importante para mim, é eu saber que ela está connosco e faz mesmo parte da nossa família. uhum. Isso E. também profissionalmente também te trouxe Uhum. a vontade de ajudar Sim, pessoas? sim, sem Ou já dúvida. tinhas antes e, quer dizer, na maternidade, já tinhas no Sim. chá ou foi com ela? Não, eu do chá, eu sinto que quando engravidei, de repente há todo um mundo de informação, não é? E Uhum, desinformação hoje certo. em dia. E foi um tema que eu me debrucei muito, porque eu na altura era do género. Ok, eu quero ter um parto natural, mas dei 1000 epidurais, eu não quero sentir nada. Sim. Já se vem com muitos preconceitos, não é? Uhum. E a minha história do meu nascimento foi um bocadinho difícil, a minha mãe ia morrendo, Sim, então isso traz deixa aqueles assim. traumas todos Sim, que sim. estão cá escondidos, não é? Sim, e na altura foi um bocado trazer isso tudo ao de cima e perceber realmente o que é que eu queria e como é que eu queria e o que era informação realmente. Uhum. Então sinto que nessa altura foi um mergulho enorme para mim também. Quando o chá nasceu e depois o parto não foi como eu idealizei, e foi um mergulho, acho que foi assim dos meus maiores mergulhos, foi esse, foi ok, o que é que eu quero? Uhum. Eh, e foi muito bonito porque o meu caminho de, no fundo, de me descobrir, trouxe-me vontade de apoiar outras mães também no caminho Uhum. delas. Sim. Então foi um bocadinho daí. Mas claro, depois a Aurora ainda trouxe mais essa força de, ok, há imensas mães e mulheres a passar por isto em sofrimento e em silêncio. Como é que eu posso ajudar a valorizar que esta vida aconteceu, não é? E sem pressão para a mãe. Cada mulher vai lidar da forma como lida, não é? Mas foi super importante também essa. E então, quanto tempo depois conseguiste falar disso? Olha, para mim, uma das coisas que me ajudou muito no momento foi eu ter lido outras mulheres que tivessem passado pelo Uhum. mesmo. E, Ahm, e é engraçado porque os workshops é mesmo isso. As mulheres hoje em dia estão muito sozinhas com uhum, os seus filhos e com as uhum, suas profissões e com as suas casas, não é? uhum, E, porque antigamente vivia-se muito em comunidade. uhum. E os workshops trazem Sim, essa sim, sim. comunidade. Sim, sim, sem E dúvida. o tu falares destes problemas, não é? Que Uhum, acontecem, destas tragédias, uhum. não é? Ou pequenas coisas, ou grandes coisas, acaba por, não é? Juntar ali uma comunidade Sim, sim, que sim. passou por isso e que não tinha com quem falar. Sim, sim. E que, ao mesmo tempo, eu aqui depois, enquanto tirei o curso de doula, também foi super importante para mim perceber um círculo de mulheres, de mães, o que seja, o poder que tem. A pessoa poder estar Uhum, ali, poder ouvir outras histórias, nós identificamos sempre com um ponto ou com o outro, ou seja, todas vamos ter histórias diferentes, uhum, vidas diferentes, realidades diferentes, mas há tantos pontos em comum entre umas e outras, que para mim foi incrível perceber esse poder e poder ser ouvida, sem haver uhum. sempre alguém a seguir a querer fazer ou uma pergunta Sim, sim, ou a sim. querer. É Só ouvir. simplesmente sim, ter uma pessoa que Exato. me está a ouvir e que está a validar e que não está. Olha, A mas e se julgar. olhares? Sim. Sim, ou E a querer dizer, sempre. mas eu fiz assim. Sim, ou a desvalorizar. Sim, Ter alguém que nos ouça e que o exato. que nós sentimos é válido, independentemente do que seja. Porque não, eu depois também percebi isso, que é quando uma pessoa sai do hospital com um bebê, Uhum, nós somos muito acompanhadas, a gravidez toda somos uhum, acompanhadas, uhum, no parto somos acompanhadas, não sei o quê, de repente vamos para casa,
com um bebê, às vezes é o primeiro bebê, não é? Não sabemos nada, e porque já não vivemos com as nossas mães e Sim, avós a sim. serem mães, que já foram mães mais tarde, portanto já não. Por exemplo, a Uhum, minha mãe é a mais velha de 9. Diz uhum. que teve sempre a ver a Uau. mãe dela a dar de mamar e Sim, sim, sim. sempre, não é? Sempre teve com bebés, não sei o quê. Quando foi mãe, para ela era tipo simples. Uhum, Para mim, uhum. eu não vi a minha mãe, não Sim, é? A sim, ser sem dúvida. mãe. Quer dizer, não me lembro, os meus irmãos são próximos de mim e somos só 3, portanto já Uhum, não me lembro, não uhum, é? uhum, E, e é isso, a seguir ao hospital, somos completamente largadas em uhum, casa, uhum. não é? Sozinhos com o bebê, e depois há baby blues, depressão pós-parto, não sei o que, aquilo tudo, Sim, sim. e um silêncio gigante, E vira-se tudo para o bebê. sim, e tudo vira-se para o bebê, E de repente a mãe. deixou de existir. Sim. E depois tem aquela chora ao fim do dia, Uhum, fica triste, não é? Aquela uhum. coisa, e isso pode ser uma bola de neve, ainda para Ah, mais, não é? sim. Sim, sim. Sim, sim. E, Eu acho que é tão importante estarmos acompanhadas em várias fases, mas eu sinto mesmo que a maternidade, e pronto, e a mim toca-me especialmente porque também estou nessa fase, não é? Sinto que é mesmo importante nós termos pessoas à nossa uhum, volta. E eu acho que é muito isto, é que simplesmente nos deixem ser e sentir. sim. Sem. É isso, sentar sempre a querer. Sim, a dizer que no meu tempo eu fiz Sim, assim, sim. Com palpites e com coisas, não é? exato. Às vezes é só mesmo falar, e às vezes também é isso, é ver as outras histórias, que é o, não é? Tu Uhum. estás a ver, ai, esta também teve isto, ou Sim, sim, quando sim. estás nesse A grupo de mulheres, identificação, no não fundo. te sentes sozinha, Sim, sim, não sim. é? Eu não estou sozinha nisto e ok, aquela se calhar lidou desta maneira, eu lidei desta, está tudo certo das duas, não Uhum, é? E a mim deu-me, voltando um bocadinho à pergunta que me tinhas feito, a mim deu-me logo vontade de partilhar, uhum, ah, assim, em redes sociais, porque para mim foi tão importante eu ter lido outro, e eu na altura não tinha círculos, não tinha nada, e ainda não era doula. ah, então, para mim, o único sítio onde, no fundo, eu tinha para poder partilhar e para poder, no fundo, apoiar outras mulheres que pudessem estar a passar pelo mesmo ou que já uhum. tivessem passado, foi através do Instagram. E sinto que abri assim, foi muito bom, porque abriu-se espaço, não Sim, foi? Acho que cada vez que alguma mulher fala nisto, abre espaço e as outras mulheres que já passaram, acho que se sentem um bocadinho vistas. Eu, uhum, pelo menos, sinto isso sim. quando há alguma situação em que E eu já pode mudar passei. realmente, Sim, não é? sim, sim. Pode fazer mesmo diferença ali, Uhum. esse apoio. Sim, sim, sem dúvida. Mesmo que não seja às vezes fisicamente, mesmo que não haja, mesmo só lendo outra Uhum. pessoa, acho que às vezes já, ok, não estou sozinha, não é? Uhum. É tão engraçado que vivemos num mundo da informação e não sei o quê, e Uhum. mesmo assim, às vezes, ainda há pessoas que estão a sofrer em Sim, silêncio, não sim, é? sim. Porque eu acho que também há uma grande diferença entre a emoção e a informação, não é? Uhum. Há muita informação, há muita teoria, mas depois na prática nós somos seres emocionais, não é? Então Sim, eh, como é que depois e, se aplica? sim. E às eh, vezes dito por uma pessoa não tem o mesmo Sim, sim, efeito sim, do sem que dito por dúvida. outra. Também tem a ver com essa identificação, não é? Uhum, Se calhar eu vou gostar de ouvir a Carlota falar sobre isto uhum. porque. Nos identificamos em algum Sim, ponto? Ou... exato. Sim, sim, sim. Pronto, e então contaste logo essa história. Como é que resolveste em ti? Como é que. Olha, foi super difícil. Foi um luto super demorado. Não sei se é demorado, ou seja, não sei se há um tempo para o luto, não é? Mas foi. Eu engravidei outra vez um ano e meio depois. Uhum. E foi quando eu me senti preparada. Sim. Para mim foi mesmo muito difícil. Porque eu também, na altura da perda, houve muitas coisas que eu me apercebi. E então acho que foi um trabalho, mais uma vez, outro mergulho interno, Uhum. ir tocar em muitas feridas minhas e perceber o que é que na altura me estava a acontecer e o que é que eu sentia em relação a essas coisas. E eu não me sentia mesmo capaz de ter outro bebê. Sim. Sentia mesmo que. E eu sentia que havia uma. Houve uma coisa muito bonita. Agora estava aqui, tenho aqui um colar. E estava-me a lembrar quando fui. Isto tem as iniciais dos meus filhos Uhum. e tem um coração. Isto era um coração que estava em minha casa. Agora lembrei-me desta história que é muito querida. E que eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Este coração era de uma bisavó minha, ou seja, que alguém me tinha dado Sim. e que estava num canto de minha casa para arrumar em algum lugar e que eu não sabia onde. E no dia antes de ir para a ecografia, eu não sei porque eu fui pegar neste colar, abri a caixa que estava num canto da casa, ou seja, zero. Uhum. Peguei no coração e pus. E depois fui para a ecografia e percebemos que já não havia batimento. E era E o para teu mim foi coração. lindo. Sim, porque foi. Às tantas fui jantar com o Diogo, tínhamos combinado já ir jantar, e de repente estou
a jantar e olho e só me lembro de começarem a cair E lágrimas e tinhas lágrimas. a E medalhinha do tinha, chá e um sim, coração. sim. E Sim. foi lindo para mim e agora lembrei-me desta história porque eu sinto que esta minha filha faz parte das nossas vidas. Quando eu digo mãe de três, claro que eu não tenho três filhos fisicamente, não é? Ou Uhum. seja, não tenho o trabalho, vá, de três filhos. Mas eu sinto Mas mesmo houve uma que. vida, Sim, existiu. sim. E eu sinto mesmo que faz parte da nossa família. Sim. Eu sinto mesmo que o Chá é o primeiro, a Aurora é E a segunda e a vocês Mara é a falam, terceira. ele fala com Sim, o chá e não sei o que, sim, sabem? sim. No outro dia tão querido, estávamos aí já não sei onde. Ah, e fomos ao cinema, só eu, o Diogo e o Chá, e a Mara ficou com os meus pais. E o Chá disse: Vamos só os três. E eu: Sim, vamos os três, a mãe, o pai e o Chá. E ele olha assim para mim e diz: E a Aurora, que está no nosso coração. Oh, E tão eu: Sim. querido, que amor. Ou seja, normalizar também Sim, que. Ou seja, existiu isso, esta vida. sim. Isso até é bom para uma criança, Sim, porque não tem aquele sofrimento do adulto, que não sim, percebe muito bem, claro. mas sabe Eu acho que tem sempre que, impacto, nem que seja também certo, sim, no sim, nosso sim, sim. emocional. Mas quer dizer, ele leva como uma coisa Ah, sim, bonita, sim, não sim, é? sim. Tipo, para Sim, para a sim, sim, estou a vida. perceber. Sim, sim. Ahm, o que é que. Isso, a mãe, é normal que um bebé de 8 semanas Uhum, não tenha tanto impacto para os outros uhum, como tem para a mãe, não é? uhum. Porque a mãe teve ali a gerar, Sim, sim. já está ali, não é? Todos os sonhos, Já tudo. está ali. Sim. Quando ficamos à espera de bebê, sabemos que estamos à espera de bebê, pelo menos na Uhum, maioria, hum, começa logo, não é? Há ali um amor que nasce em uhum, nós, não é? uhum, uhum, Hum, ah, mas os outros não sentem isso fisicamente, não é? Porque não uhum, estão à espera de bebê, só nós. uhum, Sentiste isso, tipo, que estavas uhum. desacompanhada nessa dor, Sim. pelo menos nesse luto de 1 ano e meio, ou isso, não Uhum, é? Que as pessoas uhum, dizem, pronto, já uhum, devias avançar, não é? uhum, E tu ainda estavas ali. uhum. Sem dúvida. Eu acho que, e mesmo em casal, eu sinto que por Sim, mais sensível que o homem seja, que no não fundo, é a e mesma que é o coisa. caso lá em casa, eu acho que nunca é a mesma coisa. Sim, É sempre diferente. claro. E apesar, por exemplo, o Diogo me ter apoiado em tudo o que conseguiu, eu senti imensa solidão. Uhum. Imensa. E depois não tinha amigas à minha volta perto de mim que tivessem passado. Lá está, o que eu me Podias-me ter ligado, é que eu identificava. passei. Ok. Uhum. Sim, E é muito mas difícil, sim, porque. ah, Ou seja, eu não sinto que seja, às vezes, não sinto que seja propriamente falta de vontade do outro, mas eu estava a dizer, por exemplo, luto 1 ano e meio, mas ainda no verão, a Mar já estava cá sim, fora e ainda me deu um baque e comecei a desatar a chorar. E pensei, ok, eu não posso esquecer desta minha filha. E não é que eu não tenha esquecido nunca, mas sei lá, às vezes a vida vai ou eu não me lembro tantas vezes ou qualquer claro. coisa e deu-me assim um baque que eu desatei a chorar e pensei, realmente isto fica mesmo em nós. E está tudo bem, não é? E esse teu medo é tipo de não querer esquecer, porque é aquela Sim. coisa longe da vista, longe do Uhum, coração, não é? uhum, Mas tu uhum. estás sempre a trazer também. É Por... muito orgânico, ou Uhum, seja, eu sinto que trago, que nos vamos lembrando muito organicamente, mas a Mara era muito pequenina e eu acho que na altura me deu um bocado de medo de substituir. Ou seja, sim, não sim, sim, sim. conscientemente, mas se calhar na minha cabeça de pensar, ok, não veio, mas agora eu tenho outra bebé, É tipo uma traição. quase, ou Sim, seja, mas isto é muito sim, inconsciente, sim, não é? É claro. muito subtil. E de repente vem, a emoção vem, e chorei tudo o que tinha para chorar. E conversei com o Diogo, pronto, que é super aberto a estas coisas e é super sensível. E foi super bom, porque foi, ok, cada uma tem o seu lugar e está tudo bem. E eu não tenho que ter Uhum, medo de me esquecer, porque eu não me vou esquecer. E não estou com uma a substituir a outra. certo. São duas filhas minhas diferentes. Uhum, Uma simplesmente não está no meu colo e a outra está. sim. Isso, hum, tu acabaste por tentar trazer o lado mais positivo de uma Uhum, coisa dura, não é? uhum, Porque eu até estava a pensar, eu achei, quando eu disse um dia para onde não querias voltar, pensei que ias dizer esse, uhum. mas não disseste. Não. Porquê? Olha, porque eu nunca deixei de a sentir comigo, sabes? Ou seja, foi muito duro, mas ao mesmo tempo a família é super importante para mim e eu tinha ali a minha base. Independentemente de me sentir sozinha ou não, porque houve momentos em que eu me senti, mas havia ali uma estrutura Sim, que, estava lá tudo. sim. Ou seja, não estava fisicamente, a minha bebé já não estava a crescer dentro de mim, mas a estrutura, a base que eu tinha construído, no fundo, com o meu marido, estava lá. E no fundo é um bocado o que eu sempre senti é tipo um forte, não é? Que as ondas podem vir e bater, que estamos aqui. Sim, E mas quando foi a separação, sim, isso deixou de deixaste de haver. sentir.
E estavas à Sim, espera de bebê. estava. Isso é tipo. Achas que a tua experiência passada também pode. Imagina, estavas à espera de bebê. Será que estavas mais nervosa? Que estavas Uhum, mais. uhum. Eu não quero entrar na coisa do Sim, sim, casal, mas sim. tipo. Poderá ter afetado. Eu acho que relações com filhos pequenos Sim. tem que haver um trabalho constante de comunicação aberta e fluida e Atenção e atenção, presença. presença, e são fases, não é? São altos e baixos em Com que crescidos, quando eles são mais. Quando eles são adolescentes, eu acho que tem que ser, num casal tem que, sempre, tem que estar sempre com essa sim, atenção. sim. Ou seja, eu acho que a partir do momento em que existem filhos e depois as Certo? fases vão mudando e os desafios vão sendo diferentes, não é? Eu neste momento, como não tenho filhos muito crescidos, não consigo ainda estar nesse Sim. lugar. Mas eu com filhos pequenos o que eu sinto é que há tantas coisas. A pessoa tem que trabalhar, Hum, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, da relação, amizades, uhum, tudo à volta, que às tantas é fácil a pessoa perder-se, não é? sim. E nós desencontrarmos e haver, se calhar, E cansaço sim, e, sim, não é? sim, e exaustão, Exaustão. e acho E que há mesmo depois muitas coisas. muito foco, se calhar da mulher também para os seus Sim, filhos e sim, menos sim. foco para eles, e eles Sim, sim, começam-se sem também a sentir dúvida. sozinhos. Sem dúvida. Hum, É muito engraçado dizer isso, porque eu estava a pensar o que é que será mais difícil para um casal, se é quando eles são mais pequeninos, se é quando ou saem de casa. É porque, por exemplo, a maioria dos divórcios é quando há bebés até 1 ano, Uhum, ou então quando eles são adolescentes, porque depois o casal, imagina, tu estás nesta de uhum. fazer. Sim, sim. Os filhos, não é? A vida toda dos filhos, fazer, fazer, fazer. Depois, quando eles são adolescentes e vão à vida deles, tu ficas outra vez sozinha com o teu Sim, marido sim. e já não tiveste essa presença e a atenção Uhum, no casal. E pronto, e quando se reencontram outra vez sozinhos, uhum, não têm nada em comum. uhum. E é um E, bocado, eu senti isso também comigo própria. De género, quem sou eu? sim, depois desta Depois loucura de toda. também, mas quando o meu filho, quando o Chave voltou a ir para a escola e eu voltei a trabalhar, Uhum, ou seja, estes 2 anos e meio, eu sinto que me anulei completamente. Muito inconsciente e sim. muito no instinto de, Eu ok, acho e que faz um intuição de me bocadinho parte, entregar. não é? Faz um Sim, bocadinho parte sim. do ser mãe, mas é preciso. E com a Mar reencontrei-me. Foi lindo. E Porque, depois, e a porque nossa. percebeste, porque Foi percebeste tudo, que. sabes? Foi a separação, foi ter tido um parto que eu tinha sonhado, ou seja, não foi exatamente como eu sonhei, no sentido de. Ou seja, o trabalho de parto não foi exatamente, Sim. mas foi super respeitado, foi cheio de pessoas à minha volta que estavam ali por cheias de respeito, cheias de amor e que no fundo eu me senti super capaz. E foi Uhum. super bonito de. Foi um pós-parto super criativo e como eu estava a Como dizer há é que um bocadinho. pós-parto é criativo? Sim, sim. Criativo de fazer as coisas? Sim, de criar e de ter mesmo vontade de. Por exemplo, tinha imensas ideias destas oficinas criativas, as mãos de mãe, que são círculos de mulheres, em Sim. que aliamos o círculo no Pegaste fundo. naquela coisa Sim, de. Em vez de te fechares e estar sim. sozinha naquele pós-parto, pensar. Porque foi uma prov- reconstrução toda, Sim. sabes? Foi eu e o Diogo voltámos a estar juntos, a nossa família Uhum. voltou-se a reconstruir, e isso também me deu imensa força. Uhum. Eu ter sentido que fui O que capaz. é que uma pessoa aprende quando deixa de ter, não é? De repente, Uhum. também deve tirar algumas lições, não é? Muitas. Muitas. De repente tudo o que eu tinha pensado e tudo o que eu me dediquei Uhum, neste tempo todo, agora de repente puf, uhum. foi-se. Mas depois de repente É outro volta, luto. é outro luto. É outro luto. E quando se volta, volta-se Muito diferente. Pelo menos no diferente. nosso caso eu senti. Hum. Muito mais disponíveis também para. No fundo é tipo renascer, não é? É um Sim, bocadinho um sim, renascer. sim, sim. Foi a morte, literalmente, não é? Ou seja, Sim. não literal de Sim, sim. fisicamente, mas uma morte, Da se calhar, da relação, relação, daquela sim. relação. E depois foi uma reconstrução muito mais sólida e muito mais. Eu acho que uma coisa muito boa que nos aconteceu dentro desta fase que foi muito difícil para mim foi, ok, cada um pensar quem é que eu sou, o que é que eu quero, o que é que não é negociável para mim e como é que começou a haver uma comunicação muito mais aberta. eh, Estás a Sim, perceber o que eu estou a estou. dizer? Porque nós normalmente não falamos, nós deixamos-nos ir, não Sim, é? sim, Nós gostamos de uma pessoa e vamos, sim. sem consciência. Quando as pessoas dizem, quando eu me casei, eu sabia que era. Não Uhum. sabias nada, não sabias nada.
Não Sim, é? Uma sim. pessoa olha para trás e quando casa completamente, Sim, a menos que sim. já tenha sido casada, mas se é um prima ou casada ou com uma relação de viver e Uhum, filhos e não sei o quê, hum, uma pessoa não sabe para o que é que vai quando quer esse compromisso uhum, de uhum. construir uma coisa em conjunto, não é? Sim, sim, sim. Mas não sabemos nada, nós vamos apaixonadas a achar que é Sim. tudo fácil E depois a vida que ela é e muito que basta o diferente. amor. Sim. Não é? Amor e uma cabana, não é? Amor é uma cabana e não é. E às vezes esquecemos disso, do que Uhum, é, o que é que eu quero, o que é que tu queres, o que é que nós queremos, o que é que uhum, não é negociável. uhum, uhum. Essa parte foi super Uhum. boa Sim, para nós, dessa reconstrução, não é? Ou seja, sim. voltámos os dois em sítios muito diferentes. Eu acho que isso foi muito bom. Uhum. Hum, O dolo apareceu aonde? Isso é que olha, entre hum, em que filho? foi depois da Aurora, eu mandei, aliás, estava grávida da Aurora, antes de saber da perda, e mandei um e-mail para me inscrever. Uhum. E então foi aí. Ou seja, mas foi no fundo a minha primeira gravidez e o meu parto, o Certo. meu pós-parto, que me fizeram querer Uhum. fazer diferente e querer também apoiar. Eu vou dizer uma coisa Hum, horrível, vou mesmo, mas se calhar, hum, não é bom, mas pode trazer coisas importantes para uma doula, uma perda. sem Ou dúvida. seja, porque se tu estás a ajudar outras mães, Uhum, se isso lhes pode acontecer, uhum, tu já estiveste lá. uhum. Claro que a parte da empatia, e é uma coisa que é muito trabalhada no curso, pelo menos onde eu tirei, hum, eu acho que é sempre diferente nós vivermos, ah, ou Certo. seja, Nós termos vivido termos vivido, essa eu, por exemplo, experiência. coisas que para mim na altura foram super traumáticas e que neste momento eu sinto que fazem parte da minha bagagem, que é eu Uhum. ter tido uma cesariana num primeiro bebé quando queria um parto vaginal e ter tido a perda e a seguir ter conseguido um VBAC, que é um parto vaginal após uma cesariana. Certo. E tudo isto, claro que eu conseguiria Nunca, apoiar. nunca consegui. Foi tudo cesarianas depois. Ok. Mas Acho que pronto. é isso, é muito. Depois cada mulher também tem a sua história Uhum. e eu também acredito muito que as coisas vão acontecendo. Mas talvez a mim me tenha faltado ter olhado para mim, Uhum, esse empoderamento, uhum, deixei-me um bocadinho levar pelas decisões uhum, dos outros, não é? uhum, E se calhar tive medo uhum, com o que me diziam, não é? uhum. Sim, sim, sim. E é Pois super se tu normal. tens uma cesariana primeira, depois a seguir começam-te muitas vozes a Uhum. dizer: a melhor cesariana. Então o terceiro é, Sim, ninguém sim, faz, não é? sim. E acho que só no terceiro é que eu já estava tipo, eu gostava de ter um parto natural e Uhum, aí já me disseram todos não, estás a ver? uhum, Porque, e deixei-me levar. uhum. Acho que o primeiro condicionou tudo, Sim, 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 sem sabes? dúvida. Acho que nós devíamos estar mais informadas logo no primeiro. Uhum, uhum. Mas eu acho que nós muitas vezes só nos apercebemos disso depois de ter o Claro, primeiro. exato, já não estamos. Sim, às vezes Sim. acho que não há muita abertura ainda para. Só quando as coisas nos acontecem é que vamos começando a pôr em perspectiva, não é? Uhum. É, e Hum, depois é preciso termos as pessoas certas ao sim, nosso lado, sim. não é? Ou às vezes Para. procurarmos também. Sim, é isso. E não termos medo de segundas Uhum, opiniões e essas uhum. coisas, de ouvirmos, porque nós depois somos muito fiéis. Temos uma Sim, 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 médica e sim. ficamos com a médica. Uhum, E às vezes há ali umas red flags que, uhum. não é? Sem dúvida. E às vezes eu acho que está tudo bem, imagina. Simplesmente as visões às vezes também são muito diferentes, não é? Claro, Neste caso do parto, do nascimento. exato, porque S- há mulheres que São, querem uma cesariana, exatamente, querem só exatamente. cesarianas e dão-se bem com aquilo, não Sim, é? sim. E nós não sabemos, na verdade, o que é que Uhum. aconteceu na vida daquela mulher para chegar àquele sítio e querer aquilo daquela forma, não é? Então Certo. eu acho que é super importante nós também olharmos para nós e pensarmos, ok, o que é que eu me identifico, o que é que eu quero, Uhum. o que é que me faz sentido a Sim, mim e não o que faz sentido à minha vizinha ou à minha amiga, porque certo. as nossas vivências vão ser sempre Mas diferentes. uma doula pode ser doula de uma mãe que quer cesarianas. Claro, claro. E A acontece. doula, sim, sim. Ok. A doula idealmente vai seguir a mulher e acompanhar a mulher nas suas decisões, vai trazer informação para que a mulher possa tomar decisões informadas E, e conscientes. Mas mas independentemente, não tenta ali tipo, porque é que és uma cesariana? Porque é que não fazes um parto normal que tens n- estas vantagens? na minha opinião, Sim, não. não. Porque é a escolha da mulher e lá está. Ok. Nós não sabemos o que é que aquela mulher passou durante a infância, a vida, Uhum. para querer tomar aquela decisão. Ai, para querer tomar aquela decisão. Eu acredito que o que nós podemos fazer é questionar, não é? E Certo. isso para mim
Está tudo bem, porque, ou seja, questionar não um questionamento exaustivo de porque é que numa de condicionar o Uhum. comportamento ou uma tomada de decisão, mas olha, podemos dizer abertamente: olha, estas são, queres uma cesariana e está tudo bem, já sabes quais é que são as vantagens ou as desvantagens de um parto, do outro, como qualquer decisão. Uhum. Acho que podemos sempre olhar para os dois lados e tentar perceber. Eu sinto que no meu caso que eu queria muito um parto natural com epidural e a minha primeira doula, só com informação, eu mudei a sua opinião. Ou seja, mas não há um condicionamento, Uhum. percebes o que eu E estou a dizer? depois foi sem epidural? Não, depois foi uma cesariana. Ah, depois foi. Mas Mas ias. foi importante no meu caminho. Sim, mas De... essa decisão era porque querias Não, sem olha, porque epidural? o chá estava pélvico Ah, e na altura não, nenhuma não. equipa acompanhava partos pélvicos e pronto, o primeiro bebé principalmente, então Sim, era a indicação é cesariana. sim. Mas foi super difícil para mim de aceitar. Porque é aquela expectativa também que tu Sim, colocas, também é super difícil, não é? Eu também achava, eu tive de baixa não sei quantos meses, porque me diziam que estava a nascer, e de repente tive uma cesariana a ferros. pois. E, e foi tipo, e fiquei mesmo a bater mal com isso, porque é aquela expectativa, não é? Isto Uhum. vai ser rápido, está a Sim, nascer, sim, tipo, eu tive meses deitada, sim, sim, não é? Porque ia nascer e de repente tive uma cesariana a ferros. sim. É tipo até hormonalmente eu Sim, tive, sim, aquilo fez-me mesmo, fiquei sim, toda sim. descontrolada, na verdade. Uhum. Sim, sim. E depois Ah, lá está, quem é que está lá para a mulher, e depois não não está, é? depois vens para No casa pós. sozinha, Uhum, cheio de dores, eu vim cheio de dores uhum. embora. Olha, eu já a contar, a senhora Dola. Mas pronto, resumindo, só me liguei à minha bebé muito mais tarde Uhum, porque uhum, estava cheio de dores, só não sei o quê, nananã, e é isso, senti-me completamente sozinha, em silêncio, não uhum, conseguia sequer dizer o que é que estava a sentir uhum, uhum, fisicamente esse acompanhamento pós-parto é super importante uhum, também, não é? uhum. Sim, sim, a mulher ser vista e ser Uhum, reconhecida como pessoa individual, uhum. não ser só a mãe E ou de sim, repente ser poder só o falar bebé. e poder Sim, alguém sim. que te deixe falar e que te deixe, tipo, ao que olhe para ti e diz: "Tu não estás bem", Uhum, não é? "Tu não estás uhum, bem, o que é que tens?" uhum, E a minha mãe diz: "Nem eu percebi", uhum, imagina, porque eu estava tão calada e tão a punir-me das coisas que estava a sentir, uhum, uhum. porque não idealizei assim. Sim, 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 sim. E haver um espaço onde isso se possa falar abertamente é Uhum. logo diferente. Uma Eh, doula acompanha antes, durante e depois? olha, há doulas, da pré-conceição, Ok. há doulas São da coisas diferentes? sim, olha, no fundo a pré-conceição é antes de do Sim. bebé sequer, É no quando fundo, existir, tu não é? vais fazer aqueles planos, em vez de estás a fazer eu já sei isto, que é, em vez de estás a fazer um enxovalzinho do Exato, quero isto berço e quero coisa, não sei o que é, que mãe é que eu quero ser, exato. que educação é que eu quero dar, o que é que eu Um bocado quero de do. questionamento, não é? Sim. O que é que Sim. eu quero para a minha família, Uhum, que família é uhum, que eu quero construir, não é? De pensar uhum. nessas coisas Sim, sim, todas sim. que lá está, quando uma pessoa vai, está Sim, apaixonada, vai e não, e vai. E sim, sim. depois leva com montes de coisas que E que às vezes nem sequer estava à espera, não é? Começam a vir, a a vir cair. a cair em cima da pessoa. Sim, sim. Sim, então é isso. Há Depois há a doula pré-conceição. sim, depois há a doula da gravidez. Eu sou da gravidez até ao pós-parto. Depois tens doula da gravidez, Uhum. doula do parto, doula de pós-parto. Normalmente a doula da gravidez e do parto é a mesma. Porque acompanhou a história toda. Sim, sim. E há mulheres que, por exemplo, querem só ter doula na gravidez e não querem ter no parto, ou só querem Uhum. no pós-parto. Ou seja, isso Certo. depois também difere um bocadinho de mulher para mulher. Uhum. E pronto, e depois até ao pós-parto. E depois ainda há doulas da morte, que isso eu não sou. Mas é para Uhum. acompanhar o processo, Certo. assim, Que dureza é isso. Uhum. mesmo, mesmo. Que é diferente de um psicólogo. Sim, sim, totalmente, Qual é a totalmente. diferença? Olha, na minha visão, a doula É alguém com uma pode-te pessoa, não é? questionar, sim, mas é uma pessoa, acima de tudo, É que te tipo dá uma best presença. friend, uma BFF. Não sinto que seja, porque às vezes com as nossas melhores amigas há sempre o palpite ou há Ok. sempre a Sim, opinião, sim, sabes? sim, Eu sim. acho que a doula é mais uma pessoa que te acolhe amorosamente, sem julgamento, sem pressão e está ali para ti empaticamente. Ou seja, que te Ok. pode questionar, pode trazer questionamento para te trazer informação, mas não é um questionamento que te vai condicionar, é simplesmente é um autoconhecimento. No fundo, o caminho é da Uhum. mulher e do casal, não é? Mas a doula acompanha o processo, mas não é dela o caminho. Certo.
E o psicólogo pronto, já é outro nível, não é? Outra Sim, coisa eu sinto que pelo completamente menos a diferente. minha terapia, Tu eu vou a tens, fundo sim, nos meus temas, nas minhas feridas. tu és doula e coisa, mas tens psicólogo. Sim. Não, uma coisa não invalida a outra, Não, não não, é? não, não. Sim, sim. E eu acho que é super importante até quando abrimos espaço para tantas emoções virem, também eu acho que é super importante nós não misturarmos a nossa história com a história da outra mulher, não é? Ou Certo. seja, um exemplo, se eu vou acompanhar uma mulher que quer um parto vaginal após uma cesariana, Hum. eu não vou colar a minha história de ter conseguido ou de querer um. Percebes? Saber dividir é super Isso é importante. muito importante, eu não Eu não conseguia, sou. porque eu sou, não consigo, não sei. Sim. Estarmos ali, no fundo, é Sim, presença, não é? Estarmos ali presentes para a história da outra pessoa. sim, E para que a pessoa se possa sentir acompanhada e não haja esta solidão e não haja opinião, sabes? Eu acho que uhum. acima de tudo é muito isto. Porque a melhor amiga Porque muitas vezes vai essa, ter tendência de ajudar. De olha, mas porquê é que certo, não fazes aquilo? pois, era E porquê é isso que que não eu ia fazes não sei fazer, o quê? porque imagina, porque achas que no fundo é um bocado uma arrogância, uma vaidade. Tu achas que a tua opinião é a certa, não é? Então vais Sim, estar ali, é uma grande arrogância, porque a outra pessoa lá está, tem a sua sim, história, tem a sim. sua vontade. Claro que se a pessoa vier perguntar especificamente a opinião, eu acho que Claro. depois cada uma pode Ou pode contar a sua partilhar, história, não claro, é? claro, mas não partir do pressuposto que a nossa opinião vai valer àquela Uhum. pessoa. Às vezes é a mesma presença. E eu acho que neste mundo tão corrido e tão desenfreado, sempre e de consumo, não é? E mesmo de redes sociais e tudo tão Sim, apressado, ter alguém que esteja ali só connosco, sim. assim, olhar para nós, a ouvir-nos. Às vezes eh, pode ser a única sim, de há sim, imenso tempo sim, que sim, não parava só para ouvir, não é? Eu sim, também sim. sinto isso, que as pessoas hoje em dia não param para ouvir, Uhum, não é? É tudo muita voz, uhum, muita opinião, muita coisa, mas ouve-se pouco. sim, sim. Ahm, agora já não é tipo um preconceito tão grande, porque, não Uhum, é? Porque as doulas de repente pareciam sim, quase umas bruxas, sei lá, o que sim, é. Já é mais natural, ou sim, não? sim. Sim, eu acredito que sim, eu acho que Já também há conseguiram uma. alterar um bocadinho a forma de, Sim, até porque era uma coisa que acontecia antigamente, não sim, era? sim, vem há anos e anos. Ah, Ou seja, não é uma coisa nova de tipo, agora. imagina, não sei se a parteira, Uhum. era um bocadinho, pronto, também é Parteira e doula são diferente. coisas diferentes, sim, Sim, porque a é porque a parteira no fundo parteira está faz. a fazer o parto, não é? Sim, ou seja, quem faz o parto é a mulher, mas a parteira está a acompanhar Exato, pronto, o parto. E sim. a doula não faz nada médico, Uhum. nem. Ou seja, não há nada de saúde saúde física que a doula Exato, cuide. exato. Mas antigamente, a minha avó ou a minha bisavó tinham bebés. A minha bisavó teve bebés no meio do mato e que muitas vezes por acaso aqui acho que quem ajudou a minha bisavó foi o meu bisavô que era médico. Que Mas giro. na altura era nas aldeias havia uma parteira ou seja, Sim. que apoiava E a havia mãe. muitas mulheres e Sim, havia, sim, não sim. é? E Estavam havia ali. sentido de comunidade. E havia, estavam ali. Sim, Estavam ali só e é isso. sim. E então agora já não sentes, esse preconceito, ou ainda sentes? Eu acho que às vezes ainda há. Eu Ainda acho que há uma há. busca cada vez maior das próprias mulheres de quererem fazer diferente e de quererem fazer ouvir a sua voz, não é? Do que é que queremos, do que é que não Uhum. queremos. Porque às vezes eu sinto que nem é o tipo de parto, mas a forma como acontece. E se nós fomos ouvidas, se não fomos, se fomos respeitadas, se não fomos, acho que passa muito por aí também Uhum. e não só pela se é uma cesariana ou se é um parto vaginal. Sim, imagina, Hum, eu quero ser mandada, tipo, esse, por exemplo, o empoderamento da mulher do o que é que eu quero, não é? O uhum, que é que eu uhum. gostava, Sim, sim. muitas vezes poderá ser tipo, ah, sempre viveu em autoritarismo, Uhum, sempre foi forçada a obedecer, sempre, não uhum. é? E aí descobre-se, tipo, Sim, sim. calma, isto é meu, Sim, não sim. é? Isto é meu e Sem eu dúvida. posso dizer o que é que eu quero. Essa Uhum. descoberta, não é? Por exemplo, Sim, 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 sem este exemplo dúvida. deve haver milhões de Sim, coisas sim. que temos que olhar para nós para perceber o que é que se passou, o que é que trazemos, o que Sim, é que sim. queremos libertar, não O é? que é nosso, o que não é. Exato. Essas histórias todas. Sim, sim. Tão bom. Uhum. E achas que, pronto, e continuas a fazer os teus workshops? Sim, depois virei-me um bocadinho para esse lado também, hum, Porque não há porque partos todos os dias, nem, nem sim, e grávidas eu todos neste os momento dias. também não estou a acompanhar partos, a Mara tem 1 ano e Exato. pronto, também não faz sentido neste momento, Uhum. mas eu sinto que o criar com as mãos vem muito
Ou seja, é uma ferramenta super útil para várias fases da vida, na gravidez, no pós-parto, e lá está, não é a criação com resultado final, Uhum. mas sim aquele momento de eu estar conectada comigo e estar em presença comigo, não estar a olhar para o telefone, não estar às vezes em silêncio ou com uma Estar música que aqui a eu gosto. descobrir coisas dentro de Sim, nós. sim. E às vezes os Sim. processos é muito engraçado, porque às vezes o desfazer, o voltar a fazer. É muito engraçado, eu eh, ouvi isso, talvez tenha sido até na Casa do Pico, que é, por exemplo, as pessoas com a mania do perfeccionismo e não sei uhum, quê, que vão fazer cerâmica, uhum, um vaso, uhum, whatever, e depois querem aquilo, não sei o quê, que é muito bom se elas desfizerem aquilo, uhum. tipo, É mu- ou o apego, pessoas muito sim, sim, apegadas, sim. tipo, de repente desfaz aquilo, Sim, tipo, e sim, está sim. tudo bem na Sim, mesma, sim, sim. não é? E eu acho que as mãos trazem muito ajudam a expressar, não é? Se eu estou a sentir, tenho um exemplo muito giro. Na altura eu estava a fazer o género de umas bases para Uhum, quentes. E aquilo era num tiar e depois no fim era com uma agulha de crochê. E eu fiz duas, uma que estava num momento com muita raiva e que fui fazer, uhum, e depois noutra em que, noutro dia qualquer, que me apeteceu pegar e fiz. E os dois não têm nada a ver. uhum. Quando eu estava com raiva, está todo encolhido da Todo força apertado, que eu pus. certo? Então, para mim, isto é o melhor exemplo. Eu, neste dia, quando olhei para os dois, percebi que realmente isto, as mãos expressam a emoção que vai cá dentro. E às vezes Sim, é uma ótima forma de aliviar tudo o que nós temos, não é? sim. De, E e de de expressar. autoconhecimento. Sim, sim, Tipo, olhar sim. para aquilo e Sim, diz: sim, sim, sem bolas, dúvida. se calhar não quer fazer isto outra vez. Sim, sim. E essa questão do perfeccionismo, eu sou super perfeccionista. Uhum. E apercebi-me disso há uns anos e contrario um bocadinho. E percebo de onde é que vem e vou tirando. Ou vou tendo consciência Sim. disso e vou tentando diminuir. E é muito giro porque, por exemplo, há um workshop que eu dou, não gosto muito de chamar workshop, gosto mais de oficina, mas há uma oficina que eu dou de velas, de Uhum. cera da abelha, e há umas em que as velas são torcidas. E é muito engraçado porque toda a gente que as faz está a querer que ela torça, que as velas se enrolem uma na outra de forma perfeita, como se fosse uma máquina que estivesse ali no mesmo Certo. tempo, e são as Fosse mãos, é mecânico, impossível. possível. E então encontrei um exercício que tem sido, que eu acho que é muito giro também para os outros fazerem, que é fecha os olhos e sente. E quando a pessoa fecha, os olhos deixam de procurar o perfeccionismo, a pessoa se sente e a vela fica muito mais por igual, quando tem sido assim, Quando do que se quando a pessoa está a liberta, olhar. sim. Porque a pessoa está liberta e está a sentir o material nas mãos. E está de olhos fechados, portanto está só mesmo com o tato. Então, E é lindo pois é. porque os nossos olhos estão sempre à procura de um resultado, lá está. Mas o processo é que está lá. Uhum. É que Tão pode ser giro, vivido e aproveitado. tão giro. Uhum. Mas e toda a gente pode, não é? É só mulheres? Não, Normalmente olha, é, não é? sim, sim. A maioria somos, não é? Sim, sim. Eu, no fundo, olha, eu tenho as mãos de mãe, que são rodas que acontecem todos os meses e que Uhum. têm normalmente um tema dentro da maternidade, pode ser gravidez, pós-parto, perda estacional, temas, no fundo, que me vão tocando e que eu vou trazendo e que eu consigo dar o meu apoio também. Uhum. E que há sempre uma proposta criativa. Por exemplo, o primeiro de todos que eu fiz, porque eu entretanto interrompi, agora estou a voltar, mas o primeiro que eu fiz era maternidades. Então fiz os tiares, construía os tiares e a ideia era que enquanto o tiar fosse construído, pronto, houvesse algumas perguntas, houvesse algum, como é que eu ia te explicar? Alguma consciência também daquele Sim. momento e, ou seja, para a peça ir sendo construída com história. A gravidez, por exemplo, agora é para fazer um cordão de barriga, que é um cordão que as pessoas usam sem estar grávidas, mas no fundo quase um amuleto ou um símbolo Uhum. daquele caminho que a mãe e o bebé estão a fazer enquanto o bebé cresce na mãe. Ou seja, há sempre temas assim que vão sempre Sim. mudando. Pronto, isso são as mãos de mãe, e aí é a maternidade, pronto. Exato. E as rodas. Uhum. Depois tem as oficinas criativas, que é para qualquer pessoa, adultos Uhum. ou adolescentes, em que a pessoa, ou seja, há uma proposta, há as velas em cera de Sim. abelha, pronto, vai havendo várias propostas e a pessoa é como se fosse um workshop, mas lá está, é mais indicado para quem quer abrandar e não sabe como, ou não arranja esse lugar. E depois tem as oficinas criativas normalmente com o chá, em que convidamos outras famílias Ah, que em giro. que eu e o Sim. chá damos, ou seja, que são super simples, mas a ideia é haver um momento sem Uhum. preocupações, sem distrações, sem ter que ir fazer o almoço, sem que ir fazer o jantar, Sim. E e qualquer a dia entra a família. Mar também, quando ela, Sim, ela sim. já faz montes que eu estive a ver Já. os vídeos dela, ela é muito despachada, que ela já vira Adora, os livros e não sei o que, ela é adora, mínima. Quantos anos é que adora. ela, quantos Fez agora meses? um ano, mas Ai, fez um adora. ano.
Mas ela Não, mas parece é tão. muito É despachada. muito querida, ela É. tipo a virar as páginas e a mexer em coisinhas e não sei o que, é muito querida, mas ainda parece assim ainda mais bebê do que um ano, não sei É. porquê. Se calhar sou eu que já É estou assim, velha, pequenina. já não me lembro, sabes, que já passou há muito tempo. Sim, sim. Adorei ter-te cá. Como é que as pessoas podem chegar no Instagram, não é? Sim, Carlota Appleton? sim, sim. É É assim? Carlota M. Appleton. Ok, Na altura, Carlota Appleton já não estava. exato. Carlota M. Appleton. Também tenho o meu site, que é www.carlotappleton.com. E é E muito por aí. pronto. E E aí vou vais lançando as partilhando. coisas. Sim, Adorei ter-te sim. cá. Eu acho que se calhar Obrigada, eu podíamos adorei. ficar aqui Podíamos. eternamente. E vamos, agora Podíamos. desligamos isto e Sim. digamos: olha, vou-te oferecer, está bem? Para levares para Obrigada, casa, obrigada. para os teus filhotes, que isto é ótimo. Combinado. Ultra suaves da Garnier, e que tem aqui coisas até para ajudar a pentear. Que Que bom. se bem que, Já pronto, é precisa. mais para ti. Ou Não, para já precisa. a bebé ainda não, não é? Mas pronto. Obrigada, Obrigada, Rita. adorei. Um beijinho Obrigada, enorme. obrigada. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Boa semana. Boa Que semana. vivemos desta caravana, viagem ao mais fundo interior. Da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor.